O trabalho é um peso, o trabalho é uma lástima, o trabalho é um castigo. Não, muito pelo contrário. O trabalho é uma graça. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, do nosso Cappuccino Cast. Com grande alegria, eu, Frei David, Frei Capuchinho, estou aqui te recebendo, te acolhendo, é você mesmo que está nos ouvindo, para este bate-papo com dois meninos, dois confrades capuchinhos, que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse negócio de a graça de trabalhar. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso Cappuccino Cast. A você, a nossa saudação franciscana de paz e bem. E como eu já bem anunciei, estou aqui com dois confrades. Com grande alegria, também recebo no Cappuccino Cast Frei Patrick e Frei Alessandro. Paz e bem! Paz e bem, Frei David. Paz e bem, Frei David. E sempre quando nós estamos por iniciar este bate-papo, eu peço para que o convidado, a convidada esteja se apresentando, né? Para também nós conhecermos um pouquinho melhor. Então, começando pelo Frei Alessandro. Quem é o Frei Alessandro? Aonde que o Frei Alessandro nasceu? Vamos lá, Frei, conta um pouquinho para nós também da sua história. Gostaria de estender minha saudação a todos, mais uma vez, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Silvério Carvalho, sou o Frei Capuchinho, em formação no nosso pós-noviciado, estabelecido em Almirante Tamandaré. Sou natural também ali daquela região, pertenço à paróquia dos Freis Capuchinhos, conheço, posso dizer, eles desde da minha terna infância e também adolescência. Sempre criei muito gosto pelos freis e depois de muito discernimento acabei ingressando com os freis aqui da província do Paraná, Santa Catarina, província São Lourenço de Brindes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com o Senhor. E o Frei Patrick, quem é o Frei Patrick, de onde ele vem? Paz e bem a todos. Também estendo minha saudação franciscana capuchinha a todos que nos escutam. E eu sou o Frei Patrick, sou natural do estado do Pará. E há 10 anos atrás nós viemos embora para Brusque, Santa Catarina. A minha cidade no estado do Pará é uma cidade capuchinha, então conheci os freis desde criança. E quando vim embora a Brusque, tive um chamado vocacional, mas fui atrás dos capuchinhos para entrar junto com os capuchinhos, E estamos na caminhada, Estamos na caminhada. Juntos. Hoje vocês estão fazendo a filosofia? Estamos na filosofia. No primeiro ano de filosofia, morando em Almirante Tamandaré, no nosso convento de Santo Antônio, de Botiatuba. É uma casa afetiva para a nossa província, então é muito bom estar lá. É bom também estar, a nossa província sempre nos acolhe muito bem. E sempre para nos acompanhar também na nossa conversa, está um bom cappuccino, para também adoçarmos ainda mais as nossas palavras. E com uma pergunta bem simples para você, Frei Alessandro. O que era o trabalho antes de você entrar com os freis? Para você, assim, o que era o trabalho antes e o que mudou com os freis, com esse carisma de Francisco de Assis? O trabalho, pode-se dizer assim, antes de ingressar com os freis capuchinhos, permeava nada mais nada menos do que para mim como responsabilidade. Também significado de amadurecimento e acho que também um pouco de autonomia. Afinal de contas, disponibilizar da sua força de trabalho por um salário, nessa nossa concepção, neste nosso mundo em que vivemos, é nada mais nada menos do que você executar certa função de acordo com aquilo que você procurou, com aquilo que particularmente eu procurei. Dentre eles os mais variados possíveis, eu cheguei desde ser estoquista e também fui contabilista, numa clínica de imagens. De um para o outro, eu digo para vocês,
Um era meio chato, o fazer contas, mas sempre foi alguma coisa que eu gostei, a administração. Uhum. E o outro era desafiante quanto à questão da memória. Lembrar onde guardou cada calçado, de fato, não é uma coisa simples. Certo. E o trabalho propriamente dito sempre permeou isso para mim. Uma questão de responsabilidade, amadurecimento e também essa questão de uma autopromoção pessoal. Demonstrar não só para mim, mas principalmente no meu núcleo familiar, ao meu pai e minha mãe, que tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que eles me ensinaram, tendeu assim a uma autorresponsabilidade própria. Uhum. Adquirindo valor também pelo meu esforço e, é claro, não dá para negar por aquele pequeno valor no fim do mês que ressignifica muito, Uhum. que você dá significado em cada centavo gasto, mas que, contudo, pode-se dizer assim que o primeiro te dá uma alegria muito imensa e é difícil dela assumir. Mas eu mudei de vida, posso bem dizer assim. Mudei o meu caminho nesta minha vida. E após ingressar com os Freis Capuchinhos em 4 anos de formação, alguns momentos de forma muito incisiva, outros em reflexões próprias, com livros de formação, bem como o Frei sabe, também com conversas pessoais, alguns encontros como os postulinteres, os novinteres, encontro de religiosos desta mesma etapa, né? O postulado e o noviciado em si, refletindo um pouco sobre o que é de fato o trabalho nessa nossa caminhada. E com os freis eu internalizei muito bem que é essa graça, assim como o tema deste nosso podcast. Não é mais visto como peso. Por vezes até acho engraçado porque eu já percebo ele como necessidade. Me ajuda muito, é de autopromoção ainda sim, mas uma autopromoção para a criação, para a obra de Deus, mas principalmente para o nosso valor dentro da fraternidade. Entender o nosso significado de responsabilidade. Claro, posso dizer que não mudou muito as visões do que era a minha antiga concepção para a atual. Mas, na verdade, ela mudou quando eu ressignifiquei aonde eu queria me pôr, aonde eu queria trabalhar, com o quê, e entendi também que há coisas que Deus me pede. E o trabalho, algumas frentes de trabalho são elas. E Frei Patrick, Francisco de Assis, nosso pai seráfico, fundador, trabalhou também? Olha, Frei David. Com certeza, né? Francisco, além de exemplo para nós como religiosos e frades capuchinhos, né, também é esse exemplo de trabalho, né, para a nossa vida. Francisco, ele insistia bastante no trabalho, né, que o irmão trabalhasse, que fosse o trabalho com as mãos, né, o trabalho manual. É uma coisa que Francisco exigia muito dos frades, era isso, né? E eu acho que os frades, durante o seu tempo, né, a sua caminhada, né, eles foram de fato trabalhando com as mãos. Acho que tudo que temos hoje como ordem, né, é um fruto do trabalho dos nossos confrades, né, do passado. Né? Tudo que temos, que nós podemos usufruir hoje como frades, né, que estamos iniciando na caminhada, como pós-noviços, né, nós temos que agradecer aos frades do passado, né, que trabalharam com as mãos, trabalharam duro, né, para que tivéssemos hoje a nossa estrutura. Né? Não é fácil manter essa estrutura, né? É uma estrutura grande. Né? E nós, por nossa vez, como frades que estamos iniciando também, né, temos que ter essa responsabilidade mesmo com os futuros frades que estão vindo. Né? Então, ter essa responsabilidade do trabalho, de trabalhar mesmo, né? De se esforçar para manter essa estrutura e manter também o que os frades fizeram. Acho que isso é muito importante. Francisco buscou basicamente imitar o Cristo, né? Tanto que a nossa regra de vida é observar, viver o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele
faz isso que o Alessandro estava dizendo de uma ressignificação do trabalho. Porque também hoje, se a gente for comentar o trabalho, podemos pensar que é um peso. Vamos lembrar das Sagradas Escrituras que diz assim que quem não trabalha não merece comer. Outra passagem que diz que é com o suor do teu rosto que ganharás o pão de cada dia. Mas até Jesus trabalhou. Alessandro, ele era carpinteiro. Mas o que Jesus quer mostrar para nós? Ele, Filho de Deus, também trabalhar. Bem, para esta indagação, Frei David, posso me basear naquilo que acredito que foi parte dos ensinamentos de meus pais, aquilo que é parte dos ensinamentos dos freis, mas também trazendo um documento próprio nosso, o nosso quarto CPO, Conselho Plenário da Ordem, a graça de trabalhar, dada a coincidência desse nosso episódio, no nosso Cappuccino Cast, que indica em certo momento no documento que, ao ser carpinteiro, ao ter esta realidade, como o Frei Patrick indicava, do trabalho manual, ele tinha por responsabilidade, mas tinha por compromisso, mas também tinha por tantos outros motivos, a relação com todas as coisas da criação. Dar significado a cada uma delas. Ao momento que ele tocava numa mesa que ele podia estar projetando, ao momento que ele transformava a madeira, ao momento que ele tinha que colher, não podemos esquecer disso. Na época dele não era preparado como nós. Não vinha nada tratado, não vinha nada melhorado. Afinal, numa construção hoje em dia, você vai no material e pede caibro, pede ripas, pede as telhas. Mas Jesus, carpinteiro, nos demonstra o significado também daquela que é a nossa vida. Afinal, a nossa vida nada mais, nada menos é do que construção. E o sentido de um carpinteiro está justamente nisso. Pegar um instrumento bruto, uma matéria-prima, e transformá-la desde a sua mais simples base até naquele que é um dos mais bonitos utensílios, um daqueles que vai ser um dos melhores, posso dizer assim, utensílios para a necessidade daquela realidade. Carpinteiro, posso dizer aí por mim, Jesus queria ressignificar como também aquele que dignifica o outro enquanto ele depende do próximo. Afinal, ele era carpinteiro. Eu, particularmente, procuro e me dou muito bem com as questões de informática. O Frei Patrick é excelente na cozinha. E a gente não faz isso por nós. Assim como Jesus nos demonstra que não fazia por ele. Fazia pelos outros. E é por isso que eu comecei essa minha fala indicando sobre a minha família. Porque ele aprendeu de José e Maria o significado, a responsabilidade e posso dizer assim também a prática. Afinal, venho do pai dele, aquele que teve como modelo não só proteger o filho, mas significou toda a sua vida, uma vida de doação. Uma coisa é falarmos sobre determinado assunto, outra é vivermos aquele assunto, né? E assim, compartilho com vocês, meus confrades, e com você que está nos ouvindo, que eu aprendi a trabalhar mesmo dentro do seminário, né? Foi lá na escola vocacional, no primeiro ano de seminário, onde eu comecei a aprender a limpar a casa. Primeiro lavando a casa para depois secar a casa, né? Não sabia limpar a casa. Depois cortar a grama. Quantas vezes os freis me viram cortar o fio da máquina, cortar até o controle da máquina. É uma beleza. Que ótimo. Ou seja, foi fazendo a experiência do trabalho que eu fui entender que ele é muito mais do que apenas ganhar dinheiro, do que ter uma função, ocupar o espaço do ócio. Não. Nós temos o trabalho como um
valor. E desde o início da formação, como eu estou dizendo, esse valor é nos apresentado. Como que foi para você, Patrick, ter essa dimensão do trabalho, que eu acredito que você também trabalhava antes de entrar para o seminário, né? Mas dentro dessa palavrinha-chave de hoje, essa ressignificação, o que mudou ou não mudou? O trabalho visto hoje, né, na nossa ordem muda totalmente o significado do trabalho que eu tinha antes de entrar no convento, né? Diferente do senhor, desde pequeno já limpava a casa, já sabia essas coisas. Como o Frei Alessandro me citou, né? Que eu sou muito bom na cozinha, eu gosto de cozinhar mesmo, né? Eu gosto, é um trabalho que eu gosto de fazer. Mas, de fato, quando nós entramos no convento, o trabalho tem outro significado, né? Quando nós entramos na formação, o trabalho tem totalmente outro significado, né? A gente não tem... Você ressignifica o trabalho... você não está trabalhando para ganhar dinheiro, né? Não vai ter uma recompensa no final daquele trabalho. De fato, você está trabalhando por graça, né? Você está trabalhando porque é necessário trabalhar, é necessário cuidar das coisas, né? Deus, ele criou tudo, né? Então, ele fez tudo, mas também precisa que a gente cuide dessas coisas. E na nossa vida não é diferente, né? Nós temos que cuidar dos nossos bens, né? Como o senhor disse, limpar a casa, né? Roçar grama, senão fica feio, né? Nossa casa. Mas, de fato, né? Olhando para trás, né? O que eu trabalhava, que eu ia de segunda a sexta trabalhar, né? Acordando cedo. E a gente ia, de fato, pelo salário, né? Já a nossa caminhada, não, né? A gente tem que trabalhar porque a gente sabe que tem que manter as coisas organizadas, né? E sabe que isso também é uma graça, né? É o que pede o nosso CPO, né? Já diz o quarto CPO que é a graça do trabalho, né? Não fazer por fazer, mas fazer com gratidão, com amor. E é interessante sobre isso que vocês trazem, de que o trabalho, ele dignifica o homem, o trabalho é essa graça, mas dentro até desse princípio de que você dizia sobre a criação, e nesse documento também, que você que está nos ouvindo pode estar acessando, é só colocar lá quarto CPO Freis Capuchinhos, você vai ver sobre um pouquinho disso que estamos dizendo fundamentalmente sobre a graça do trabalho. Basicamente, nós somos co-criadores, nós somos cooperadores do Criador. Ah, Frei, mas é fácil dizer isso para vocês que estão na vida religiosa e tal, mas e nós que estamos aqui fora? Nós que estamos trabalhando com esse suor mesmo correndo pelo nosso rosto, preocupado com as contas, como é que nós vamos dar essa significação que vocês estão aí falando? Olha, Frei, além de muito pertinente, né, essa indagação, ela é muito concreta. Tanto eu quanto o Frei apontamos, eu e o Frei Patrick, apontamos que, sim, naquela realidade era dinheiro. Mas também jovens com algumas necessidades, alguns desejos próprios. Mas eu entendo quando o senhor pergunta, e eu que estou no mundo, não estou na vida religiosa, tenho que sustentar uma família. Eu não ressignifico ele como só em busca do dinheiro. É significado porque eu preciso sustentá-la. Eu preciso dar uma boa educação aos meus filhos. Eu preciso manter as contas. Afinal, através do que nós percebemos hoje em dia, nesta questão política e econômica, as coisas não estão fáceis, não estão baratas. E a graça de poder ofertar como graça o trabalho não é uma realidade que pode ser só nossa, mas fica complicado quando nós significamos o trabalho, principalmente eu entendo a cada uma que nos ouve, que é para esta responsabilidade. Afinal, o pai e a mãe que fica sem o trabalho para poder sustentar sua família, a dor não é muito fácil.
Eles passam por um perrengue, tentam ao máximo doar. E é por isso que, trazendo um pouco da sua indagação, Frei, eu posso dizer assim que nas pequenas coisas, no fato da pessoa todos os dias doar o trabalho, não por essa questão de dinheiro, não para acumular bens, não é isso que o Evangelho quer, não é isso que Francisco pregava, não é isso que nós queremos trazer aqui também hoje. Mas quando você ressignifica, assim como nós ressignificamos, que é por bem da sua família, que é, por exemplo, quando você não joga um papel, qualquer coisa que seja na rua, você poupa trabalho de outros, você poupa o esforço, o gasto, podemos dizer assim, que certas vezes o poder público tem que ter para poder deixar aquela que é a nossa sociedade um pouco mais estruturada, um pouco mais bonita. Mas a partir do momento que você consegue ter esta noção que todo trabalho é digno, desde aquele que cata o lixo, aquele que, na minha casa pelo menos, segunda, quarta e sexta, todo dia pela manhã, eles passavam e levavam todo aquele que era o nosso lixo. Que hoje em dia, sim, muitos consideramos que é um dos trabalhos mais insignificantes. Mas eu, pela primeira vez na minha vida, eu pude ter um contato com a enxada, posso dizer assim, com os freis. Dado uma realidade própria, né? Eu não podia estabelecer esse tipo de força, mas em alguns momentos ali havia uma oportunidade, principalmente na jardinagem, né? Num dos nossos trabalhos internos, em que eu pude ter esse contato e ressignifiquei também. Entender que o suor destes que estão no campo traz alimentos para nós que estamos na cidade. Esses que trabalham juntando, por aí, por todas essas ruas desta nossa cidade, do lugar onde qualquer um nos ouve, vai haver, provavelmente há, alguém que cuida disso, ressignifica também o espaço público. Entender que todo aquele que tem relação com você dignifica esse mundo trabalhando. Dignifica a pessoa dele, a sua família. E é por isso que eu percebo que não estamos tão longe um do outro. Todos nós, por mais que nós digamos assim, hoje eu não consigo de fato ver, Frei, que eu estou ajudando, estou sendo co-criador. Mas na verdade você está. A questão é sempre essa tendência de olharmos para as grandes coisas. Uhum. Devemos perceber nessas pequenas que somos estas extensões de Deus co-criadores. Somos filhos à sua imagem e semelhança que trazem e permeiam esta que foi a realidade dele. Afinal, ele criou o mundo em 6 dias e depois descansou. Nós temos tanto o direito do trabalho, tanto o direito de descanso, porque podemos na nossa realidade ser esta forma concreta de doação a todos, embora digamos que não, mas somos sim quando não fazemos mais por nós, mas fazemos pelo outro. Todo trabalho é digno. Essa é uma grande certeza dos ensinamentos de Francisco de Assis. Portanto, ele nos pede que devemos trabalhar. Aquele que não trabalha é chamado de irmão mosca, né? E esse muitas vezes é desprezado pela fraternidade e exortado para trabalhar. Assim como São Paulo exortava também a sua comunidade. Quem não trabalha não merece comer. No entanto, Deus nos dá dons, talentos, habilidades, capacidades para desenvolvermos este trabalho. E mesmo que a gente não esteja hoje fazendo o trabalho que gostaríamos, podemos fazer deste trabalho o melhor trabalho. Com que espírito, Patrick? Acredito que ressignificar esse trabalho, que vivemos hoje,
Acho que é com o espírito franciscano, de fato. Você dá todo um significado para o nosso trabalho. É uma dedicação. Dedicar é com amor. Né? Resignificar isso é a doação total da gente. Né? Nós, como religiosos. Né? É se dedicar totalmente ao cuidado do próximo, ao cuidado dos fiéis, né? É aquilo que Jesus pediu, né? Para Pedro: apacenta minhas ovelhas, né? É o cuidado, é a gente se entregar totalmente, né? Tá disponível sempre para atender o fiel que pede, né? Acho que ressignificar esse trabalho hoje é isso, né? Esse trabalho que nós exercemos hoje como não uma função, porque a gente tem a necessidade de às vezes colocar uma função em algumas coisas, mas não é função, né? No trabalho que eu estou exercendo agora, né? O que eu estou sendo agora como Frei Capuchinho, né? É essa disponibilidade com o próximo, com o fiel. Disponibilidade, liberdade, consciência, responsabilidade. Valores que o valor do trabalho vem suscitar em nós. Mas também acredito que fazer do lugar onde estou o melhor lugar, fazer do trabalho que estou realizando o melhor trabalho, há também um grande desafio que em Cristo nós encontramos pela kenosis, pelo despojamento, ou seja, muitas vezes eu vou ter que deixar de lado o meu querer. Quantas vezes eu também não queria estar lá na horta? Quantas vezes eu não queria estar debaixo daquele sol quente? Quantas vezes eu disse que não sabia fazer aquilo, mas daí vinha o formador e diz: mas aprenda. 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 Sim. Esse é o espírito? Esse é o espírito. Acho que é fazer o que você não quer. Né? Você tem que... acho que não é fazer o que você não quer, mas você, de fato, dá outro significado para o trabalho que você vai fazer. Né? Eu também, muitas vezes, eu não quero trabalhar fora. Né? Meu trabalho, minha função hoje em casa é catar grimpa. Catar grimpa. Catar grimpa. Para quem não conhece, grimpa é a palha do pinheiro, né? Que dá o pinhão aqui no sul. E não é um trabalho muito agradável, assim, né? Porque o nosso terreno ali, né, é muito grande, então tem bastante pinheiro também. Graças a Deus que tem, né? Porque é uma planta que não se encontra em todo lugar. Mas, né, é um trabalho que eu não queria muito estar fazendo. Mas, assim, ressignificando isso e dando, né, um significado maior, que é necessário esse trabalho, eu faço com amor. Né? Faço com amor. Faço com toda a dedicação possível, né, da minha parte. E isso muda tudo, né? E assim, os outros trabalhos são a mesma forma, né? Aqueles que não levam o seu trabalho como um peso, mas sim leva com gratidão, e também que vai trabalhar de fato com amor. Eu sei que às vezes lidar com o patrão, com o encarregado não é fácil, é difícil, porque eu já fui profissional também de fábrica, e de fato, ter alguém no teu ouvido né, falando para fazer isso, faz aquilo, acolá, não é fácil. Isso eu entendo vocês muito bem, que nos escutam. Uhum. Mas se você significa esse trabalho, eu estou fazendo para alguma coisa, alguém vai utilizar o que eu estou fazendo agora, e você olhar para frente e dizer assim: nossa, foi eu que fiz aquele negócio, aquela roupa ali, foi eu que fiz aquele móvel, e você sentir uma gratidão, de fato você colocou amor no trabalho que você fez. E isso não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague essa dedicação que você teve com o próximo, vamos se dizer assim, né? E é muito bonito da gente ver também essa comunhão de amor. Por que eu falo isso? Comunhão no sentido de que nós estamos lá trabalhando, mas eu pelo menos, né? Quando estava debaixo daquele sol quente, no jardim, né? Falava: poxa vida, estou aqui trabalhando porque o trabalho é um valor. Estou aqui trabalhando porque neste momento tem pessoas que estão fazendo trabalhos assim muito mais difíceis, né? Eu estou cuidando aqui das flores do jardim nesse sol, mas tem gente por aí construindo uma casa debaixo desse sol. E aí vem toda essa questão do ressignificar o trabalho. Mas, Frei Alessandro, entrar nessa comunhão de amor
com todas as pessoas que estão trabalhando e com aquelas que não têm o trabalho. Ainda é triste essa realidade. E saber que o trabalho é dom, saber que o trabalho é graça, como que a gente consegue ajudar esses nossos irmãos, ou mesmo ajudar a nossa consciência, né, a pensar melhor, a entender, mas também a entrar em sintonia com estes que, poxa, eles não estão tendo essa graça que eu tenho hoje de trabalhar. Poxa, isso dá uma força para eu continuar trabalhando. Frei, dada a realidade do nosso contexto social, de fato o Brasil hoje conta com inúmeros milhões de desempregados. Sei que parece meio estranho falar isto no nosso podcast, mas ao dizer milhões dá uma ideia de grande multidão. E o Brasil, sendo um país de multidão, não foge muito dessa realidade. Querendo ou não, a sua proposta a esta pergunta, né? Ela é pé no chão. É real. E não dá para fugir desta, que também é a nossa realidade. Eu entendo plenamente, posso dizer assim, esta questão do desemprego. Afinal, antes de ingressar com os freis, eu possuí 2 serviços que era assim mesmo. Eu não chamava assim. Eu chamava emprego, trabalho. Mas também dada essa nossa ressignificação, lá naquele que é o primogênito de todas as coisas, que é Jesus, ele serviu. Eu vim para servir e não para ser servido. Ele pediu isso a Pedro, ele demonstrou isso a nós na noite da Quinta-feira Santa. E durante aquele período que eu estive sem trabalho, eu pensava, e agora? Eu deixei de ter valor, de ter significado? Eu deixei de ser autorresponsável? E posso dizer assim que, dada a realidade de estar uma vez no mundo que prega, sobretudo a produção, é normal, eu entendo a cada um que nos escuta, que no desemprego não nos sentimos nada. Ou melhor dizendo, nos falta alguma coisa. É a nossa vocação. A nossa vocação é o trabalho. O Frei diz que é uma graça, sim, mas talvez ela esteja enraizada em uma vocação da nossa alma, o serviço. Afinal, você só serve, dá significado de serviço quando você dá esse significado. Você só serve, não sofre com o trabalho, não sofre se acontece isso, se acontece aquilo. Claro, não estamos falando de nenhum trabalho análogo à escravidão, como também já foi relatado nos dias de hoje. Não estamos falando de patrões que abusam deste serviço. Não é isso que queremos enfatizar aqui hoje. Mas, assim como eu signifiquei, eu gostaria de dizer a todos que neste momento de desemprego, cabe a busca. Assim como nós, quando estamos diante de Cristo, diante de Deus na comunhão, nós buscamos Ele de novo. Na confissão, buscamos Ele na Eucaristia. E dadas as vésperas dessa nossa grande fé pública, o Corpus Christi, podemos também transferir. Afinal, a palavra de hoje é ressignificar. Este valor também no trabalho. Entender que não ter um emprego, você ter sido mandado embora, ter pedido as contas por causa que não aguentava mais, não é deixar para lá. É um constante buscar. É difícil, é. Afinal, na vida espiritual a gente busca e por vezes não somos respondidos. O que a gente também chama de aridez. Na vida de relação com o próximo, nós buscamos por muitas vezes o perdão quando falamos mal, quando não o entendemos, quando ele também nos entendeu errado, e há um tempo para ressignificar. A todos aqueles que se encontram nesta situação,
busquem, sim. O trabalho nada mais nada menos é do que a virtude do serviço que se assemelha à humildade. Afinal, claro, você pode dizer que é uma humilhação ter que sair porta em porta, dia a dia, atrás de um trabalho e ouvir muitos nãos. Mas me diga uma coisa, eu quero que você pense profundamente mesmo, a todos vocês que nos ouvem, ao senhor, ao Frei Patrick, se quando você ganhou o seu sim, e nesse caso eu me lembro tanto do primeiro quanto do segundo, se a sua felicidade não foi gritante. Se você não concluiu que agora era novamente retornar, ter esta responsabilidade de cumprir, claro, carga horária, cumprir com as suas obrigações, mas assim como você tem toda a força todos os dias para trabalhar, você neste momento, que sim é de crise, nossa, é terrível, você também tem que ter essa força para ir atrás, para entender que sim, muitas portas se fecham, mas outras se abrem. E jamais esquecer do que nos diz Cristo através do Evangelho nas Escrituras, que tudo o que pedires ao meu Pai, em fé e com o coração, Ele vô-lo concederá. E mesmo quando nós não estamos com um trabalho remunerado, um trabalho financeiro, um trabalho industrial, comercial e assim por diante, nós temos outras formas de trabalho. Trabalho doméstico, trabalho dentro de casa, como nós estávamos dizendo, o trabalho com jardinagem, outros trabalhos, o que aumenta ainda mais a nossa consciência de que é dom, é graça. A gente não consegue ficar parado. Eu, pelo menos, tenho, dos meus avós, agora a minha avó Terezinha, não para, mesmo aposentada quer Sim. trabalhar. E tenho certeza que se a gente perguntar para todo idoso, para toda pessoa que hoje se encontra já, vamos dizer assim, aposentado, quer trabalhar. Por que a gente quer sempre trabalhar? Acho que hoje, cada vez mais o tempo vai passando e os nossos idosos, né, nossas pessoas mais de idade, vai mudando a consciência, né? Antigamente as pessoas queriam se aposentar e queriam ficar quietinho, né? Aqueles que tinham mais condição queriam comprar um sítio e ficar no sítio, né? Fazendo um trabalhinho ali de meia horinha, né? Tava bom. Hoje não. Hoje a gente percebe que o mundo é tão mudado. E também, não só isso, né? Mas também, eu tô falando isso para a questão do mundo fora, né? Daqui a pouco eu chego no mundo dentro da nossa realidade. Mas as pessoas também têm... O custo de vida subiu muito, né? Para sustentar uma família. Então, mesmo que as pessoas se aposentem muito, assim, né? Com uma idade, vamos dizer, razoavelmente, né? Um pouquinho mais jovem, 60 anos, 69, as pessoas querem continuar trabalhando. Mas por quê? Uma é que o salário não dá para sustentar a família. E outra é que, de fato, tem gente que não consegue ficar parado. Né? Não consegue ficar sem trabalhar. Tem essas pessoas que é um sacrilégio ficar em casa. Uhum. Não é fácil, é difícil para essas pessoas. E eu conheço pessoas assim, né? Que não conseguem de jeito nenhum. Se aposentou, mas continuou trabalhando. Acho que tem um exemplo muito bom, passou até no Fantástico esse assunto, que é um senhor da minha cidade, de Brusque, que ele trabalha há 80 anos numa empresa, né, lá de Brusque. Então ele tem 95 anos, se aposentou faz bastante tempo, mas continua trabalhando firme e forte. Né? E é um dos exemplos que a gente vê no mundo, assim, né, na nossa realidade hoje, que não tinha necessidade de trabalhar mais, né? Já se aposentou bem, né? Mas a vontade de trabalhar dele é bem maior. Então, ele continuou trabalhando no serviço. Já dentro da nossa vida, a gente querer continuar trabalhando, de fato, é só pela graça, né? É essa gratidão, né? Trabalhar assim, e no nosso caso, sem remuneração. Né? De fato, a gente trabalha por gratidão, né? Pela nossa vida.
por gratidão a Deus. Né? Nós sentimos falta, de fato, o Frei Alessandro no início falou, né, que às vezes a gente está, assim, um dia que está mais tranquilo, que a gente sente falta, né, tem que fazer alguma coisa. E de fato a gente sempre se levanta, assim, quando está no dia de folga, vamos dizer que a nossa folga é na segunda-feira, lá em casa, né, dada a realidade da nossa pastoral, né, essas coisas. Então nós temos as nossas folgas na segunda-feira. E de fato, às vezes na segunda-feira, assim, a gente está lá parado e tá faltando alguma coisa. Né? Vamos fazer alguma coisa aqui. A gente, às vezes, se reúne na cozinha, vamos trabalhar, fazer uma coisa para a fraternidade, mas é aquela vontade, o desejo de trabalhar. Né? E eu acho que com o passar do tempo vai continuar igual. Né? A gente olha os nossos frades mais idosos, né, que não conseguem, de fato, ficar parado. Né? Atualmente nós temos o nosso frade idoso da nossa casa é o Frei Antoninho, né? Mas dada a sua realidade e a sua locomoção, mas mesmo assim, o Frei Antoninho piamente 2 horas desce, vai na oficina, nem que seja para mexer no radinho que está quebrado, mas ele vai mexer no radinho que está quebrado. Quantos anos ele tem? O Frei Antoninho está com 80? Na casa dos 80? Na casa dos 80, por aí. E, né, continua. Nós estamos em obra lá em casa e o Frei Antoninho... toda vez vai lá fiscalizar a obra, é o trabalho. Esses dias nós fomos olhar a obra, a capela, e ele disse assim, olhei do início ao fim, e tá bonito agora. Né? Então, de fato essa questão, né? Os frades, a gente não consegue ficar parado, né? A gente sempre tem que trabalhar, fazer alguma coisa, né? Tá procurando alguma coisa para fazer. Isso é bom, é uma forma de gratidão também. Né? Vocês têm um frei de 80 e poucos anos. Na minha casa tem um frei de 94 que até hoje trabalha com computador. Olha. Digitaliza, escreve. Frei, vai descansar. Não, tem que trabalhar. Mas sabe o que eu percebo, Frei Alessandro? O trabalho sempre nos leva para o outro. O trabalho nos coloca em relação com o outro. E a nossa existência nada mais é do que viver para o outro. O outro é que dá sentido. Eu não vou trabalhar por conta, só para eu estar bem. Não. Eu vou trabalhar para ajudar em casa, eu vou trabalhar para ajudar alguém que está ao meu redor. Eu vou trabalhar para conversar com quem está junto no meu trabalho. Quantas vezes, né, lá na jardinagem, mais a gente conversava do que trabalhava. Ou seja, também me coloca em relação com o outro. Esse Frei, né, ele está lá no computador, ele vai e me chama, Frei, tá aqui. Me coloca em dimensão com o outro. Frei, por que você está fazendo isso? Para que os outros freis conheçam a história. O trabalho nos coloca em direção ao outro. Sem dúvidas, Frei David. Ao outro, uma vez que essencialmente somos criaturas de relação, não conseguimos, como eu disse agora há pouco, não conseguimos, é claro, por exemplo, Jesus era carpinteiro. Tá certo, é uma realidade que hoje em dia não é muito própria, né? Mas talvez o meu avô ou algum parente de uma idade um pouco mais avançada, nas nossas famílias ainda tem uma dessas funções que nomeamos como manual. Mas hoje em dia é tudo pela indústria, né? Não dá para negar. E nesta realidade, sim, ele vai nos levar ao outro, porque essencialmente, uma vez que somos dependentes do outro, dependemos daquilo que também é esse serviço dele. Eu dependo, o Frei depende, o Senhor, posso dizer assim, todos aqui que nos ouvem dependem do trabalho de outros. Provavelmente, através do trabalho de outros, você tem algum instrumento na sua mão agora que está nos ouvindo, que possibilita que você nos ouça. Nós temos a possibilidade, através da função, através desse serviço, dessa doação de outros, estar nesse momento dialogando aqui, tomando nosso cappuccino, partilhando um pouco, ressignificando
claro, através de palavras, mas trazendo também essas atitudes concretas, estes exemplos de vidas nas nossas casas, sobre o trabalho que nos leva ao próximo. Afinal, o Frei Patrick, e bem como o Senhor sabe, definimos também, como uma outra palavrinha, o nosso serviço pastoral. O serviço pastoral nosso nada mais, nada menos é do que o contato com o próximo. Nós, no nosso pós-noviciado, temos a realidade de contato com os moradores de rua, através da entrega de marmitas, café, suco, num final de semana do mês. Em outra realidade, temos o serviço em relação ao outro, que é o nosso irmão. Afinal, eu e o Frei Patrick e os nossos irmãos de fraternidade também nos dirigimos à casa do Frei David uma vez no mês para ter o contato com os freis que são acamados, que são idosos, para que eles possam nos ouvir, mas principalmente que a gente consiga ouvir eles. Afinal, é isso que, como eles mesmos nos dizem, é aquilo que eles mais buscam. Poder contar um pouco como era a sua caminhada, como foi sua infância. Uma coisa que podemos dizer também que não é muito da realidade do mundo, né? Ouvir o próximo e sim dizer mais do que ouvir. Tem tantas outras realidades quando realizamos missões nas capelas, é sempre o outro. Afinal, a nossa fala é para o próximo, a nossa construção é para o próximo, o nosso serviço é para o próximo também. Se tudo, nós como essencialmente, e eu trago um pouco da visão filosófica desses nossos estudos neste momento, que o homem é essencialmente um ser de relação, um ser político, tudo, não vai ser só o trabalho neste contexto que vai ser para o próximo. E cabe a nós, como verdadeiros cristãos, como ainda mais verdadeiros capuchinhos, posso dizer assim, com orgulho de ser, sempre ser em prol ao próximo. Entendendo, é claro, que você vai exercer tudo em função e primeiramente a ti. O trabalho, afinal, vai ser para o seu sustento, a sua conversa vai ser para você amadurecer. Tudo aquilo que você realizar vai ser primeiro, claro, para ti. E quando você tem isso bem ressignificado, você leva ao próximo. Você conduz ao próximo e, portanto, cria uma corrente que não é vício, é virtude. De eu levo ao próximo, o próximo leva outro próximo, e isso gera uma corrente não só de bem, mas desta paz e deste bem que nós, freis capuchinhos, pregamos. Levamos esta paz no coração e esse bem diário, o bem no dia a dia. Tocando a realidade, trazendo bem concretamente esse ressignificar, me vinha aqui algumas reflexões, por exemplo, poxa, como seria legal que a pessoa lá do campo, quando está fazendo a colheita, quando está fazendo os seus trabalhos, pensasse, olha, isso aqui vai se tornar alimento de muitas famílias. E se eu faço isso aqui com amor, esta família vai receber o meu amor. Por meio desse simples trabalho, mesmo debaixo desse sol escaldante, mesmo debaixo de chuva, mesmo... Não, mas louvado seja Deus por eu ajudar esta família a se alimentar. O médico, ele trabalha para o outro, em função do outro. Se ele entende que cada vida é uma vida, esta vida também vai ser tocada pelo amor deste médico. Nós, quando estamos abençoando, muitas vezes temos a mesma fórmula para todos. Mas cada um é um. Então, quando eu entro na história deste outro e eu coloco esse amor, eu estou ressignificando o trabalho. Nós aqui estamos falando e cada pessoa vai ouvir de uma forma. O nosso trabalho é para o outro. Eu sou um guarda de trânsito, Frei, como é que eu posso... Poxa, o teu trabalho está evitando colisões, o teu trabalho está evitando acidente, o teu trabalho está ajudando a fluir o trânsito de uma cidade. Olha como que é um olhar transcendental, nos leva a ver muito mais do que
É perceptível. A pessoa está lá na indústria fazendo aquela peça de roupa. Poxa, saber que uma criança vai vestir essa calça, uma criança vai poder ir para a festa com essa calça. Gente, dá outra visão. A outra visão. Eu quando trabalhava em fábrica, eu tinha essa visão aí, né? O meu trabalho na fábrica era a expedição, né? Mas a gente sempre tinha contato com as outras setores. E de fato, né, eu tô trabalhando ali assim, nossa, uma criança vai vestir. Eu trabalhava em fábrica de infanto juvenil, né? Mas de fato as crianças a gente chama toca mais um pouco, né? Roupinha de criança é mais bonita. E de fato eu pensava, né, alguém vai vestir isso aqui, uma criança vai vestir isso aqui, vai usar isso aqui, é o meu trabalho, né? É a minha doação, a minha gratidão. E de fato, quando uma pessoa ressignifica essa questão, né? Eu tô fazendo isso aqui pelo outro, como o senhor falou do guarda de trânsito que tá lá fluindo uma cidade que de fato necessita muito. A Curitiba é uma cidade grande que né, o trânsito todo o tempo empaca. E tem que ter alguém ali, né, para ajudar, né? Quando o guarda de trânsito tá na frente da escola, né, para ajudar as crianças a atravessarem a rua, para não acontecer nada, né? Ele tá doando a si mesmo em prol do outro, né? O trabalhador do campo que tá lá, acorda às 5 da manhã, às 4 da manhã para tirar leite, para, né? Aquele para tirar a verdura para levar para os mercados, né? Se ele bota um significado naquilo, né? Eu vou alimentar o próximo, né? É o alimento pro outro irmão. O trabalho não se torna um peso. O trabalho de fato se torna graça. Uma graça. É uma graça. É aquele que acorda cedo também, né? Os motoristas de ônibus, né? Que acorda cedo para levar os outros trabalhadores para as indústrias, para as fábricas, para as lojas. É uma doação, né? Tá levando o próximo. E se faz com amor, se faz com dedicação, tem outro significado aquele trabalho. Não é mais um peso. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, a outra pessoa, ela sabe. Sim. Toda segunda-feira eu faço um curso no centro de Curitiba, né? Então eu pego o ônibus 9h48, 9h50 mais ou menos. Agora, como eu tô indo toda segunda-feira, o motorista me conhece. Então agora, essa segunda-feira foi a primeira vez que ele parou bem no portão de casa, né? Porque só tem eu no ônibus. Para Tamandaré, a maior parte do pessoal desce na metade do caminho. Então até chegar em casa, só fica eu e mais um. E eu senti esse carinho, assim, né? Esse cuidado até do mesmo do motorista, né? E assim, nossa, né? Tá sozinho, não tem ninguém na rua. E de fato, ali na nossa região, se eu conhece, né? A partir das 10 da noite não tem mais ninguém na rua, né? E eu senti esse carinho, né? De fato, o amor do motorista, o trabalho que ele tá fazendo, né? A dedicação que ele teve naquele momento. E foi incrível. Por menor que seja o trabalho, ele é importante. Por menor que seja o trabalho, ele pode fazer a diferença. Frei, eu sou dona de casa, e que bom, que louvado seja Deus. Pois se você, por exemplo, deixa a casa bem cheirosa, se você prepara com carinho a refeição para o seu esposo que chegou do trabalho, você pode dar um novo ar para este esposo que muitas vezes pode ter se estressado no trabalho, que pode ter levado alguma exortação, levado algum xingo, como a gente diz, né? Dos seus superiores. Sempre nós podemos fazer a diferença. Eu acredito que é por isso que Francisco de Assis pede: trabalhem. E quando o trabalho não der conta, aí vocês vão pedir na mesa do Senhor, pedir para as pessoas serem mendicantes. Trabalhar de forma manual era tudo aquilo que Francisco pedia aos irmãos, é aquilo que ele nos deixa em regra, bem como nós aqui neste diálogo sabemos. Trabalhar porque dá significado, trabalhar com esse sentido de serviço, trabalhar com o significado de doação. Ele nos pede esta, como o senhor bem mesmo utilizou, transcendência enquanto a relação de trabalho,
sabendo que, é claro, é muito fácil principalmente percebo eu, que para alguém que é de produção eu digo, produção de produtos, que tem que criar bens físicos a uma sociedade, você está mais preso em algum lugar. Não consegue, podemos bem dizer assim, o destinatário final, como é chamado na administração. Bem diferente um pouco do serviço. Assim como foi Patrick que trouxe sobre a questão dos motores de ônibus, minha família inteira trabalha com transporte coletivo. E é engraçado porque nunca vi assim o pai e a mãe chegar em casa quando eu estava em casa e dizer como eu dizia quando trabalhava com o setor de produtos, de que tinha sido cansativo por isso, por aquilo, porque eu carreguei isso aqui demais, carreguei aquilo para aquele lugar, me fizeram de bobo em alguns momentos. Afinal, há vezes que não dá tudo certo, nós sabemos bem. Mas esta realidade do serviço em si, como é o setor da economia, o serviço, insere mais a pessoa nesta realidade do próximo. E, portanto, então eu via meu pai e minha mãe chegar em casa e dizer assim: ah, nossa, é tanta gente assim. Apareceu uma mulher que conversou comigo a viagem inteira, não me deixou em paz. Apareceu um pai de família que queria conversar. Apareceu uma criança muito sapeca que começou a pular de banco em banco. E é entender que, sobretudo quando o Francisco nos pede, trabalhem, é justamente tudo aquilo que queremos trazer hoje. É o pequeno sinal, é uma das pequenas assinaturas de Deus em nós. Através do nosso trabalho nós co-criamos com Ele, nós criamos bens ou co-criamos o serviço para poder ressignificar as pessoas. Levamos ela para o trabalho através de motoristas. Damos roupa a ela através daqueles que trabalham nas indústrias. Damos alimento a ela através daqueles que trabalham no campo. Como é bonito perceber aquelas pessoas que já vêm nesse sentido. É estranho, podemos dizer assim, mas então eu tenho que olhar sempre no meu fim, até onde isso vai levar? Particularmente porque se somos de relação e, portanto, fazemos parte desta infinidade de filhos de Deus, uma pequena ação sua pode gerar o bem para o mundo. São coisas que percebemos e ouvimos isso, como sempre, na questão ambiental. Afinal, um pequeno pedaço de papel de bala que você não joga no ambiente ajuda no montante. Um pequeno serviço, não importa qual seja, o seu trabalho, bem dedicado, com amor, com esse sentido, com esse ressignificado, vai mudar de pouco em pouco o mundo. E é por isso que Francisco pedia, porque através desse significado dele, ele mudou os seus 12 primeiros irmãos. Mudou 4 no início e depois foi aglomerando 1, e ele arrastou pessoas. Ele arrastou, não conduziu não, porque o seu exemplo chegava antes do que as palavras, como bem sabemos. Ele não precisava dizer. Assim como eu convido a todos que nos ouvem, e também falo que pode ser um desafio próprio meu, assim como de todos os freis, de que através deste testemunho, nesta pequena parte da nossa vida que é o trabalho, o serviço, que nós podamos arrastar as outras pessoas conosco, ressignificando, fazendo o trabalho com alegria, dando bom dia, boa tarde, boa noite, indicando, nossa, hoje foi bem pesado, mas hoje eu gostei. Expressar com amor aquilo que realizamos com amor. Porque sim, é tão lindo, e eu posso dizer isto por mim mesmo, que nós podemos sim, como cristãos, chegar a esse significado. Mas acho que uma coisa que nos falta, e falta a todos, é dizer mais: eu amo isso.
é expor para fora mesmo. Porque você sabe que não fica mais contigo. Isso conduz o outro, isso demonstra o outro que São Francisco nada mais nada menos não só tinha razão, mas ele sabia que era o plano de Deus, que Cristo pôs em prática, que ele seguiu e que nós, todos nós, católico ou não, franciscano ou não, todos nós procuramos seguir. O trabalho nos ajuda a colocar a inteligência em prática, o trabalho nos dignifica, o trabalho é um valor, o trabalho é uma graça. Muito obrigado, Frei Patrick, Frei Alessandro, por vocês partilharem um pouquinho aqui conosco sobre que realmente trabalhar é uma graça. Obrigado, Frei Patrick. Obrigado, Frei Deide, pelo convite, né? Agradeço em nome da nossa fraternidade. Frei Alessandro. Eu agradeço também em nome da Fraternidade dos Freis Capuchinhos no Botiatuba pela oportunidade. Muito obrigado, paz e bem. E assim nós vamos concluindo esse nosso episódio de hoje do Cappuccino Cast, a graça de trabalhar. Esperamos que você trabalhe um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais confiante e mais consciente de que somos cooperadores de toda a criação. Que possamos ressignificar o trabalho. Querido irmão, querida irmã, obrigado por você ter permanecido aqui conosco e espero você no próximo episódio do nosso Cappuccino Cast, que com certeza terá mais um tema bem franciscano, bem real, verdadeiro e desafiador. Fique com Deus. Convido você a curtir, a comentar, a compartilhar, a ouvir os nossos podcasts aqui da Central de Podcasts da Rádio Evangelizar. Paz e bem. Paz e bem.